Agora já estão começando a pegar um embalo, né? Tá vendo que o processo é sempre o mesmo, o procedimento é sempre igual. Então, agora vai começar a ficar mais tranquilo, tá bom? Bem, no número 4, nós temos, considerando o triângulo retângulo ABC, determine as medidas A e B indicadas. Observa um detalhe. Nesse exercício, eles não colocaram nada a respeito desse ângulo, que geralmente coloca assim, considere seno de 60 valendo tanto, cosseno de 60 valendo tanto, tangente, não colocaram nada. Por quê? Porque esse ângulo de 60 graus aqui é um ângulo que a gente chama de notável. Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60 graus. E a gente faz uma tabelinha, eu até comentei na aula passada, que a gente faz uma tabelinha para saber a resposta, qual é o valor do seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60. Então, eu coloquei essa tabelinha bem aqui embaixo para vocês, ó. Seno, cosseno e tangente. Seno de 30, cosseno de 45, seno de 30, seno de 45, seno de 60, assim como cosseno, como tangente também, tá? Então, a gente primeiro vai entender o exercício, ver se vai usar seno, cosseno ou tangente, e aí verificar qual é o valor daqui de dentro da tabela que a gente vai usar, ok? Então, lá vamos nós. Primeiro, quero calcular A e B. Então, mesmo esquema dos outros exercícios. Se eu for calcular A, eu elimino o B daqui e fico com essas 3 informações que são o que eu preciso. Tudo bem? Então, vamos começar calculando o A. Coloquei aqui, ó. E aí, ó, tirei o B daqui, porque eu não queria o B. Fiquei com o A, 12 raiz de 3, e para identificar. Bom, então, eu tenho hipotenusa, porque o A é hipotenusa, tá vendo aqui, ó? A é hipotenusa. Esse lado e esse outro aqui são catetos, certo? Então, A é hipotenusa e 12 raiz de 3 é cateto. O detalhe é, ele é cateto o quê em relação ao ângulo? Ele tá lá do outro lado do ângulo? Sim. Então, ele é cateto oposto ao ângulo, certo? Então, eu tenho a dupla cateto oposto com hipotenusa. Isso é seno, cosseno ou tangente? Cateto oposto com hipotenusa é seno. Tá aqui, ó. Seno é cateto oposto com hipotenusa. Seno de que ângulo? Vamos trocar. Seno de 60. Cateto oposto é quem? Vamos trocar. 12 raiz de 3. Hipotenusa é quem? O valor do A. Tranquilo até aí? Bom, agora que vem o detalhe. Nos exercícios que a gente vinha fazendo, ele dizia quanto é que é seno de 60 para a gente trocar. Como agora ele não disse, a gente precisa saber a tabelinha. E aí essa tabelinha, se por acaso em alguma atividade vocês não tiverem, ela é bem fácil de construir, tá? Observa só como é que é bem fácil. Aqui está, ó, seno de 30, 45 e 60. Tá vendo? Cosseno, aqui a gente está falando de seno. Então, é essa linha aqui, essa coluna, perdão, que a gente vai olhar. Seno de 30, 45 e 60. Tudo bem? Só que o nosso ângulo é de quanto? De 60 graus. Então, eu quero seno de 60. Então, vou olhar aqui, ó, seno de 60. Tá aqui, ó. Seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Pronto, coloquei aqui raiz de 3 sobre 2. Ai, Bárbara, mas esse número é estranho. Nada de estranho, vocês vão ver que a gente no final das contas vai simplificar e vai ficar fácil. Fora isso, qualquer coisa a gente carrega ele até o final e deixa ele lá, tá bom? Então, vamos lá. Bom, raiz de 3 sobre 2 igual e repete todo o restante. Então, ficou fração aqui, não preciso nem colocar o 1zinho. Agora, multiplica cruzado, 2 vezes 12, que vai dar 24, raiz de 3, que já está aqui, ó. E raiz de 3 vezes A é A raiz de 3, ou raiz de 3 vezes A, dá no mesmo. Aí a raiz de 3 está aqui multiplicando, vai lá para o outro lado, dividindo. Muito bom. E quando eu tenho raiz de 3 em cima, na divisão, e raiz de 3 embaixo, raiz de 3 dividido por raiz de 3 vai dar 1. Sobrou só o quem? Só o 24. Pronto, achei o valor do A. A vale 24. Tranquilo? Então, já calculamos o valor do A.
Beleza. Agora, nós vamos calcular o valor do B, tá bom? Então, deixa eu limpar essa baguncinha e vamos para o valor de B. Para calcular o valor de B, ó, deixei esses que são catetos, não mexi mais na hipotenusa, porque A eu já achei, não me interessa. Eu poderia até usar para fazer com Pitágoras e achar o valor do B, mas já que a gente está trabalhando e treinando seno, cosseno e tangente, vamos treinar com seno, cosseno e tangente. Mas existe essa possibilidade também, tá? Então vamos lá. Calculando B. Bom, B eu sei que é cateto. Aí eu tenho que olhar para o ângulo. É cateto o que em relação ao ângulo? Cateto adjacente, está aqui grudadinho no ângulo, ó. Não está lá do outro lado. Lá do outro lado está 12 raiz de 3, que é cateto oposto. Então, o que eu tenho? Eu tenho o parzinho cateto oposto e cateto adjacente. Isso é seno, cosseno ou tangente? Tangente, que é quem até rima, né? Cateto oposto com cateto adjacente. Tangente. Então, tá aqui, ó. Tangente do ângulo é cateto oposto com cateto adjacente. Sempre vai ser assim, gente. Você tem que olhar para as informações que o exercício te deu. Ele sempre vai te dar duas informações para você saber se você vai escolher seno, cosseno ou tangente. Então, vamos lá. Cateto oposto quem é? 12 raiz de 3, tá aqui. Cateto adjacente quem é? B, tá aqui. Tangente de 60, o exercício a princípio não trouxe. Aí a gente tem aqui, ó, tangente é essa coluna. Tangente de 60. Tangente de 60 tá aqui, ó. Raiz de 3, que titia colocou aqui para vocês, tá? Coloquei um umzinho aqui embaixo para ficar uma fração de um lado, outra do outro, como sempre. E aí multiplica cruzado, ó. Raiz de 3 vezes B, B raiz de 3. 1 vezes 12 raiz de 3, 12 raiz de 3. Agora essa raiz de 3 está aqui multiplicando. Vai lá para o outro lado, dividindo. Então, fiquei com B igual a 12 raiz de 3 sobre raiz de 3. Vai acontecer a mesma coisa ainda agora. Ó. Elimina essa raiz de 3 com essa, porque dividir vai dar 1 e sobrou 12. Pronto. Então, a gente achou quem era A e achou quem era B. Tranquilo esse? Muito fácil também, né? Número 5 agora. Em um triângulo retângulo isósceles, cada cateto mede 30. Então, quem é cateto? Esse cara e esse aqui. Ui, saiu torto, horrível. Vou tentar melhorar que o mouse agarrou aqui. Cada cateto vale 30. Show. Isso são os catetos, todo mundo lembra. Determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, eu quero saber isso aqui, ó. X, que é essa hipotenusa. Tudo bem? Detalhe importante mais uma vez, o exercício não trouxe nada a respeito desses ângulos. Não disse quem é seno, cosseno ou tangente desses ângulos aqui. Mas temos a nossa tabelinha salvadora, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso saber quais são as informações que o exercício me dá, certo? E ele quer que eu calcule essa medida. Gente, tem duas maneiras de fazer, hein? Se isso aqui vale 30, isso aqui vale 30 e aquele ali vale x, posso usar Teorema de Pitágoras, porque já tem a medida de dois lados, e quer que eu descubra o terceiro, não preciso nem me preocupar com o ângulo. Mas eu também posso usar seno, cosseno ou tangente, que também dá para descobrir a medida da hipotenusa, tá bom? Vamos fazer por Pitágoras primeiro para dar uma recordada? Então, vamos lá. Bom, usando Pitágoras, a gente tem 30 aqui, 30 aqui, então, ó, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, lembra? Aí, peguei o 30, coloquei ao quadrado, peguei outro 30, coloquei ao quadrado, o x ao quadrado, viu? E aí, é só a gente resolver. 30 ao quadrado, 900, outro 30 ao quadrado, 900 e x ao quadrado. 900 com 900, 1.800, vai conferindo aí que a titia fez tudo rapidinho, hein? 1.800 igual a x ao quadrado. O que acontece, gente? Raiz quadrada, porque agora a gente teria que fazer x igual a raiz quadrada de 1.800, lembra? O que é a raiz quadrada de 1.800? Uma maneira de descobrir é essa daqui, ó. Fatora. O 1.800 divide por 2, 900 divide por 2, 450 divide por 2 e assim vai. Até chegar em 1 aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Vai agrupar de 2 em 2, já que é raiz quadrada, né? Já que é raiz de 1.800,
Já que é raiz quadrada, a gente agrupa de 2 em 2 numerozinhos para tirar de dentro da raiz. E aí, 2 números iguais, tá? E aí vai ficar fora da raiz, outrozinho fora da raiz, certo? Bom, então a gente ficou com 2 vezes 5 vezes 3. Isso vai dar 2 vezes 5 vezes 3, vai dar 30. Só que aí sobrou esse 2 aqui sem parzinho. Quem sobra sem parzinho tem que ficar dentro da raiz, tá bom? Quem ficou com os parzinhos formados fica fora da raiz na forma de multiplicação, tá? Bom, então eu fiquei com 30 raiz de 2. É o meu valor de x. Isso usando Pitágoras. Isso calculando raiz de 800. Ah, professora, mas você falou que podia deixar em raiz de 1800, perdão. Pode, tá aqui, ó. X é raiz de 1800. Fica feio, mas pode. Também é número, deve ser essa, né? Agora podemos usar também seno, cosseno ou tangente, tá? Então vamos lá. O que eu fiz? Peguei para usar seno. O que eu fiz? Peguei cateto oposto a esse ângulo aqui, ó. Esse 30 é cateto oposto a esse ângulo e peguei a hipotenusa. Aí coloquei lá, ó. Seno de 45 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 45, vamos olhar aqui, ó. Seno tá nessa tabela. Nossa, que coisa mais da horrorosa. Tortinho, tortinho. Aqui, ó. Seno tá aqui, certo? Onde é que está o seno de 45? Aqui, ó. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, coloquei, ó, seno de 45, tirei. Coloquei raiz de 2 sobre 2 no lugar dele. Cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto é esse, hipotenusa é esse, certo? Agora é só fazer a multiplicação cruzada, 30 vezes 2, que vai dar 60. E fazer a multiplicação cruzada de x vezes raiz de 2, que é x raiz de 2. Só que aí a raiz de 2 aqui, ó, vai estar multiplicando, vai vir para cá, dividindo, certo? E aí eu nunca posso ficar com raiz no denominador. A gente tem que racionalizar. O que é racionalizar? Multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor do denominador. Se lá embaixo estava raiz de 2, você multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Se lá embaixo tivesse raiz de 3, você ia multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Para que isso? Para você dar um jeito de, no denominador, não ficar mais com raiz. Aqui, por exemplo, ó, você vai multiplicar raiz de 2 por raiz de 2. Não dá raiz de 4. Raiz de 4 não dá um número exato, que é 2? Pronto, tirei a raiz, ficou só 2 no denominador. Percebeu? É uma jogadinha matemática, tá? Então, 60 raiz de 2 sobre raiz de 4, só que raiz de 4 é 2. Então, 60 raiz de 2 sobre 2 vai dar 30 raiz de 2. Viu que legal? Bem tranquilo, né? De qualquer maneira, deu 30 raiz de 2, gente. Percebeu? Tanto fazendo de um jeito quanto de outro. Ah, aqui eu podia fazer com cosseno, aqui eu podia fazer com tangente, porque por acaso é um triângulo isósceles, tá? Ficaria bem tranquilinho da gente fazer, tá bom?